Quando você trabalha dentro de um estúdio de animação e você trabalha com séries ou filmes, você está constantemente recebendo novos shots, né, novas animações que você está fazendo, e não vai ter ali uma pessoa, o diretor, o seu supervisor, para poder chegar e falar, olha, esse shot aqui você tem que animar com essas ferramentas e essas que vai ser mais rápido. Não. Claro que dentro do estúdio você pode chegar para seus colegas de trabalho ou até para o seu supervisor, você pode perguntar, qual seria a forma mais fácil, mais rápida de animar isso aqui, mas é sempre bom, o melhor, né, é você saber avaliar o seu shot. Você pode encarar ali como se fosse um quebra-cabeça, e aí você dá uma olhada ali, avalia e vê qual seria a melhor forma e a mais rápida de animar aquele shot que você está fazendo. Porque não importa como você fez a animação, não existe uma forma certa de fazer a animação. O que realmente importa é o resultado final e o tempo que você levou para poder fazer aquela animação. Porque você tem uma deadline, você tem um prazo para poder estar entregando seus shots. Se você não entrega no prazo certo, você pode ficar atrasado com todo o time e isso pode gerar problemas para você. Então você tem que entregar tudo no tempo certo. Mas se você estiver trabalhando dentro de um estúdio, não perde tempo, pergunta para alguém. Você tem que sempre estar perguntando, não tenha vergonha disso. Não é um problema você não saber alguma ferramenta, sempre pergunta, porque o estúdio, além de ser um bom lugar de trabalho, também é um excelente local de aprendizado. Então, se você tem alguma dúvida, sempre pergunte para alguém. Dito isso, pessoal, pensando na melhor forma de se animar e na forma mais rápida de fazer a sua animação, eu queria mostrar aqui para vocês as formas de controlar o seu personagem, membros, braços e pernas, que fazem uma grande diferença dependendo da forma que você está tentando animar. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar quando escolher entre IK e FK para que o processo da sua animação seja muito mais rápido. E aí galera, eu sou o Matheus, eu sou animador 3D, eu moro aqui em Vancouver, trabalho nos estúdios daqui já tem mais de um ano, então eu tô aqui para poder compartilhar as minhas experiências com vocês. E antes de entrar no Maya aqui, eu queria mostrar para vocês, tentar explicar um pouco o que é o IK e o FK, para que vocês entendam um pouco melhor qual seria a funcionalidade dessas duas funções. Então pessoal, é o seguinte, o IK, que quer dizer cinemática invertida, o I quer dizer inverse, invertido, que vem de fora para dentro, inverso. E o FK quer dizer forward, quer dizer para frente, vem de dentro para fora. É bom vocês memorizarem isso, tá? Você vai ter controladores, por exemplo, em todos os membros que tem o seu personagem, braços, pernas, se for um polvo, todos os tentáculos ou coisas do tipo, você vai ter essas opções. Quando é forward, que é para frente, você vai ter controladores, que é, por exemplo, você tem um controlador no ombro, um controlador no cotovelo e um controlador no pulso. Então a sua animação seria mais ou menos assim. Você mexe esse controlador, daí você mexe esse para poder dobrar o braço e aí depois o último você faz o movimento do punho. Quando é invertido, você tem um controlador no punho e aí você tem um controlador na articulação. Se tiver mais de uma articulação vai ser diferente, mas no braço, por exemplo, você tem um controlador que é um alvo onde o seu cotovelo está apontando. Então, se você mexer esse alvo, o seu cotovelo vai apontar para aquele controlador. Para que isso funcionaria? Por exemplo, se você está apoiando em algum lugar, tipo a sua mão está na parede, e aí você vai se levantar apoiando a mão na parede, a sua mão está fixa ali. Então, o movimento do seu corpo meio que não influencia no movimento da sua mão. Então, se você levantar, a mão vai continuar sempre na mesma posição. Então, o controle vem de fora para dentro. Minha mão está presa lá. Isso eu utilizaria também, por exemplo, se eu estou apoiando em uma mesa e aí eu vou me levantar. Nesses momentos, quando a minha mão está apoiada em algum lugar e ela não pode se mexer referente ao meu corpo, isso quer dizer que eu estaria utilizando o IK. Quando a gente está andando nas nossas pernas, normalmente a gente utiliza o IK, porque o nosso pé está sempre encostado no chão, e aí conforme você anda, o seu pé tem que ficar naquela mesma posição. Quando você utilizaria o forward, o FK? Se você, por exemplo, vai animar um personagem que vai dar um soco em alguém, o movimento do tronco é muito importante. Então, se a mão dele está na base aqui, e aí você vai girar o corpo, a minha mão ela está completamente acompanhando o movimento do meu corpo. Então, se eu estou aqui,
Se eu giro o meu corpo, é muito mais fácil eu fazer esse movimento seguindo o meu corpo do que se eu estivesse utilizando o inverso. Quando eu utilizaria o FK nas pernas? Sempre que o meu personagem vai dar um salto, sempre que as pernas estão fora do ar, eu faria essa troca assim que o pé desencosta do chão e dá um salto. Por exemplo, aqui, na caneca do Buzz aqui. Enquanto ele tá com o pé encostado no chão, eu estaria utilizando o IK, o inverso. E aí, assim que ele desencosta, para poder fazer as posições no ar, é muito mais fácil eu ter o FK. Por exemplo, se eu estivesse animando um personagem que soubesse voar, é mais fácil eu utilizar os movimentos da perna levando em consideração o corpo, porque a perna não vai estar encostando em nada ali no ar, então eu utilizaria o FK. Então pensa sempre assim. Sempre que a base do movimento da sua animação, do seu personagem for o tronco, você pode utilizar FK. E sempre que o membro estiver apoiado em alguma coisa, você pode utilizar o IK invertido. Beleza, pessoal? Agora que vocês já entenderam a ideia, eu vou mostrar para vocês aqui na prática dentro do Maya. Se vocês acham que tá interessante isso, que vai ajudar vocês, já deixa aquele like. Esse like ajuda muito no crescimento do canal e eu sei que vocês dão sempre esse like porque vocês são foda, então deixa esse like aí. Vamos dar uma olhada aqui no Maya. O personagem que eu vou utilizar para poder demonstrar o IK e FK para vocês aqui vai ser o Spider-Man do Spider-Verse. Eu achei que seria um bom exemplo para poder mostrar para vocês. Se vocês quiserem utilizar esse rig também, vocês podem baixar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você não quiser utilizar esse rig do Homem-Aranha, pula para esse tempo aqui que eu vou explicar rapidinho como que você consegue baixar e fazer o rig funcionar dentro do Maya aqui. Vou mostrar aqui rapidinho, vocês podem baixar nesse link aqui. Aqui embaixo tá falando coloque um preço que você acha justo. Aqui a sugestão é de $30 no caso, mas você pode colocar 0 e baixar para o seu estudo, não tem problema. Isso é um rig de graça para vocês testarem, tá bom, pessoal? Ou se você quiser ajudar as pessoas que fizeram esse rig também, você pode colocar $1, $2 e ajudar um pouquinho ali. E daí você clica aqui embaixo. Aqui, como eu já baixei uma vez, está perguntando se eu quero comprar novamente. Provavelmente para você vai estar aparecendo comprar ou adquirir, alguma coisa assim. Quando você baixar esse personagem, ele vai vir com umas instruções de como instalar. Você precisa instalar um plugin no seu Maya antes, que é o M-Gear. Eu não sei muita informação desse M-Gear, mas eu acredito que seja a ferramenta que foi utilizada para poder fazer o rig, então você precisa do plugin instalado no Maya para poder fazer ele funcionar. Quando você baixa o personagem, dentro da pasta tem um tutorialzinho ali de como instalar esse M-Gear. A forma que tá lá eu achei um pouco confusa e na verdade a forma que está lá é a forma de instalar do ano de 2019. Já tem uma forma mais fácil, então eu acho que vocês podem só ignorar a forma que tá ensinando lá e você pode só vir dentro desse site aqui do M-Gear. Eu vou deixar no link aqui embaixo também. Daí você pode vir no M-Gear, clicar em Download. Daí você vai entrar nessa página aqui. Se você estiver usando o Windows como eu, você pode só baixar essa opção aqui. Para quem tem Mac, infelizmente eu não sei a forma correta de instalar, mas eu acredito que aqui no site também tem um tutorial. Provavelmente é muito simples de instalar para Mac também. Ele vai estar zipado, né? Então você precisa de um programa tipo WinRAR para poder descompactar ele. Mas assim que você fez o download do mgear.zip, você vai ter que descompactar. Assim que você tira essas pastas aqui de dentro, você só precisa pegar esse arquivo aqui e arrastar para dentro do Maya. E aí o M-Gear vai estar instalado. Assim que ele estiver instalado, vai aparecer esse menuzinho aqui, M-Gear. Você não precisa fazer nada nele, você só precisa ter ele instalado. E depois que ele está instalado, você pode vir em File, Reference Editor e clicar aqui para poder trazer o seu personagem para dentro da cena. Lembrando, sempre faça a referência do personagem. Não abra o personagem direto para dentro do Maya, porque quando você faz uma referência, você está bloqueado de tipo quebrar o rig, o personagem. Você não tem o risco de deletar alguma coisa por acidente, nem nada. Então sempre faça referência. Não traga o personagem direto para dentro do Maya, tá? Beleza! Passando dessa parte mais complicada de como trazer o personagem para dentro, agora eu vou começar realmente a mostrar na prática como funciona o IK e FK aqui para vocês. Todo personagem vai ter tipo uma forma diferente de como mudar de IK para FK. Normalmente a gente tem tipo uma opção num controlador no punho aqui ou
uma opção no controlador do pé. No caso do Homem-Aranha aqui, a gente tem esses controladores aqui. Se você clica, por exemplo, no braço esquerdo aqui e vem na Channel Box, você vai ter a opção aqui em cima, FK, IK, então 0 vai ser uma opção e 1 vai ser a outra opção. Então aqui a gente pode ver que a gente tem esse controlador, no qual eu posso levantar o braço aqui, tem o controlador do antebraço, no qual eu posso fazer isso, e tem o controlador do punho, no qual eu posso rotacionar aqui. O meu braço direito, eu mantive ele na opção invertida, no IK, então eu tenho esse controlador aqui, no qual eu posso arrastar para onde eu quiser aqui, e eu tenho o alvo para o cotovelo. Normalmente o padrão é que os braços venham no formato FK e as pernas venham no formato IK. Vou mostrar aqui por quê. Quando a gente está fazendo, por exemplo, a animação mais simples, mais básica seria um Walking Cycle, a gente precisa fazer o arco do braço, indo para frente e para trás. Então, por exemplo, se esse braço vai começar aqui atrás, vou salvar essa posição, daí aqui no 10, eu vou salvar ele para frente. E aí, se eu correr aqui na minha Time Slider, eu já consigo ver que eu tenho esse movimento do braço perfeito fazendo o arco aqui. Se eu for buscar esse mesmo arco para poder fazer com IK, se eu vier aqui, vamos fazer o contrário. Tá, vou trazer o braço para cá, salvar essa posição, daí aqui no 10, eu vou trazer ele para cá, assim. Quando eu ando na minha Time Slider, ele faz o caminho reto daqui até aqui, diferente do FK, que faz a animação já com o arco. Tá vendo a diferença? Então, por isso, normalmente, a gente tem os braços no FK. Os pés, normalmente, eles estão no IK, justamente porque normalmente a gente está andando, os pés estão normalmente encostados em alguma coisa. Então, se o nosso corpo está indo para frente, o pé fica encostado no chão. Então, por isso, os pés normalmente ficam no IK. Faz mais sentido. E aí, se você tiver a necessidade, dependendo da sua animação, você muda para FK. Eu vou mostrar aqui algumas possibilidades de animações que poderiam ser feitas com o Homem-Aranha em um show, um filme ou alguma coisa assim. E vou mostrar a diferença entre utilizar IK e FK e mostrar para vocês por que eu escolheria um ao invés do outro, tá? Então vamos lá, imagina que esse bloco aqui é um bloco pesado que ele precisa empurrar, por algum motivo. O IK desse personagem aqui, ele até tem várias opções aqui. Ele é bem sofisticado, ele tem várias opções diferentes de rotação com alguns controladores um pouco diferentes. Esse não faz a rotação. Ele até tem esse outro controlador aqui. Então tem várias opções para a gente tentar utilizar da melhor forma possível. Então, se o de vocês estiver um pouco diferente e não estiver funcionando exatamente como o meu, clica aqui e dá uma olhada se essas configurações aqui estão exatamente iguais às minhas, que eu coloquei global aqui, alto e alto. E aí ele vai funcionar do jeito que eu estou mais acostumado. Então eu vou colocar a mão dele na parede. Então vou vir aqui, trazer ela perto da parede, rotação com outro, vou rotacionar aqui, tá. Um pouco mais para baixo, e ok, cheguei na posição aqui. Vou posicionar os dedos de uma forma um pouco melhor aqui. Só terminar de posicionar a mão. Só para parecer que ele está realmente empurrando aqui. Rapidinho. Dedão. Ok.
ajustada. E se eu quiser ajustar aqui, bem fácil, eu posso trazer para baixo, para cima ou para o lado. Posso mudar o cotovelo aqui. E ok. Daí vamos para o outro lado. Eu tenho que pegar esse controlador, rotacionar aqui assim. Daí eu pego o antebraço, trago ele para frente. Daí eu tenho que pegar a mão, rotacionar aqui. Daí aqui, se eu quiser acertar a mão um pouco mais para cá, eu tenho que pegar e rotacionar aqui, tentar acertar na posição um pouco melhor. Talvez rotacionar aqui, então é um pouco mais complicado já com o FK, né? Assim tá ok, vou acertar os dedos aqui. Seu dedão. Ok, não precisa ficar muito bonito não. Daí eu vou animar ele empurrando. Primeiro eu vou pegar o bloco, salvar essa posição, trazer aqui no 15 e trazer um pouco mais para frente, não muito. Daí o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o controlador do IK, vou salvar a primeira posição, vir no 15 e simplesmente trazer a mão para frente aqui. Vou trazer a caixa um pouco para trás só para encaixar um pouco melhor. Como se ele só estivesse utilizando as mãos para empurrar e não utilizando o quadril. Daí com o FK eu tenho que esticar esse braço um pouco, esticar aqui, acertar o punho, então já é um pouco mais de trabalho, né? Agora, se eu olhar o resultado dele empurrando, vou adicionar uma textura aqui rapidinho, só para a gente conseguir visualizar se a mão não está se movendo. Vou colocar um checker. Ok, só para a gente ver a posição da mão. Daí vamos olhar o IK primeiro. Se eu andar na Time Slider, a gente pode perceber que a mão dele está perfeitamente na mesma posição. Ela não está deslizando para cima e para baixo quando ele empurra o bloco. Já a outra mão aqui do FK, a gente pode reparar que ela até continua encostando no bloco, mas ela está deslizando para cima e para frente. Então, nesse caso, empurrando alguma coisa, eu escolheria o IK e eu conseguiria chegar no resultado final de uma forma um pouco mais rápida e o resultado é muito mais fácil de ser alcançado. Um segundo cenário aqui seria ele escalando. Com certeza, em algum momento, se a gente estivesse animando o Homem-Aranha, a gente ia ver ele escalando. Então eu fiz essa pose aqui rapidinho, só pra gente dar uma olhada. A mão direita ainda com IK e a esquerda com FK. Os dois pés com IK. Então, da mesma forma que eu faria um walking cycle, eu faria um ciclo de escalada, né? E como quando a gente faz um walking cycle, os pés a gente utiliza o IK, o invertido, porque o pé está sempre em contato com o chão. Nesse caso aqui, que a mão está em contato com a parede e os pés estão em contato com a parede também, eu utilizaria só IK. Então, se eu fosse trazer o corpo aqui para cima, eu precisaria que os pés e as mãos estivessem coladas, né, na parede. Então, se eu fosse trazer o corpo para cima, eu não quero que a mão suba junto. Então eu utilizaria nesse caso o IK também. Aqui, por exemplo, se eu tivesse o Homem-Aranha pendurado, tipo, com uma mão só no prédio e os dois pés, eu manteria tudo que está encostado no prédio em IK. E aí, por exemplo, se ele estiver olhando para os lados, se eu quiser animar o peitoral dele mexendo um pouco aqui, tipo gira para um lado, gira para o outro,
esse braço aqui que não está encostando em nada, estando em FK, fica muito mais fácil de eu fazer esse tipo de animação. Tipo, ele olhando para os lados, e daí ele olhou. Eu posso até fazer ele subindo e descendo aqui um pouco, então todos os que estão em IK ficam estáticos naquele local, fica muito mais fácil de conseguir chegar em um resultado legal. E aí, se eu quiser, por exemplo, animar ele levantando o braço aqui para poder jogar uma teia, vou fazer o dedo aqui. Ok. Ele tá com o braço solto lá. Eu posso até fazer o antebraço vir para dentro aqui antes, e aí faz um arco mais legal. Vou colocar ele mais para baixo aqui, meio que olhando para cá. E aí faz a posição certa, se levanta um pouco, porque ele está se preparando para poder jogar a teia, estica um pouco aqui, e aí eu consigo um resultado muito mais rápido, muito mais fácil de alcançar, se eu tiver o braço que está solto em FK. E aí o movimento fica bem legal. Daí um terceiro cenário aqui, se ele tipo acabou de dar um salto ou ele acabou de jogar uma teia e ele está no ar, então eu utilizaria nesse caso todos os 4 membros, todas as pernas e braços em FK, porque ele não está encostando em nada, então eu posso, vou fazer uma pequena animação aqui, vou salvar todos os keyframes e vou fazer ele mudar de uma pose para outra. Então eu vou fazer ele aqui. Imagina que ele está voando no ar, ele está se preparando para poder jogar uma teia. Então ele vai mudar de posição aqui, vou levantar uma perna, girar esse tronco, continuar olhando para frente. Essa mão vem para cá. Vou girar o punho dele. Ele vai soltar a teia com essa mão. Girar os dedos. Yes. Vamos trazer. Deixa eu ver como que eu faço essa posição ficar o mais legal possível. Levanta a perna. Voltar esse ombro aqui. Ok, assim tá legal. Então, saiu dessa pose, tá voando no ar e aí ele vai jogar uma teia. Aqui no meio vou fazer esse braço aqui, vir pra cá, o punho se dobrar e aí ele jogaria a teia. Dá para poder fazer mais bastante coisa, talvez abrir essa perna aqui também. Então é muito mais fácil de fazer as animações com o Forward Kinematics, o FK, se os braços e pernas não estão encostando em nada. Então pessoal, como eu disse no começo do vídeo, não existe tipo a fórmula certa que você tem que escolher, que você tem que seguir. Você pode fazer do seu jeito, mas eu quis mostrar aqui quais seriam as minhas escolhas. Se você tiver dúvidas, deixa aqui no comentário. Se você quiser ajuda nas suas animações, dá uma olhada no Patreon. Talvez eu possa te ajudar por lá, umas videochamadas, eu posso te ajudar com uma mentoria. Então dá uma olhada lá, vale a pena. No futuro eu pretendo trazer um outro vídeo falando de IK e FK, como que você
você faz a transição entre IK e FK, porque isso é muito importante, e também como interagir com objetos, com props, tipo se ele está segurando uma bola ou alguma coisa, qual utilizar nesse tipo de situação também. Para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Deixa aquele like que ajuda muito o vídeo a crescer, se inscreve se você quer ver mais conteúdo como esse, ativa o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.